Você já sentiu que o medo e a insegurança estavam te impedindo de realizar os seus sonhos e projetos? Pois eu já. E por isso que eu vou compartilhar com vocês a minha história de superação, para poder te ajudar a dar o primeiro passo em direção ao seu projeto. Seja para mudar de emprego, abrir um canal no YouTube, mudar de casa, de país, quem sabe, ou seja qual for o projeto. Eu sei que é desafiador, mas confia em mim, você consegue. Eu quero compartilhar com vocês agora o que aconteceu comigo. Em 2015, eu queria abrir muito um canal no YouTube. Mas em 2015 era numa época que a internet ainda tinha mato, sabe? Tinha várias influenciadoras, né? A Boca Rosa, na época, Jesus, ela ainda gravava no quarto com uma beliche, com um batom rosa, daqueles, uau, rosa choque. E naquela época eu queria abrir um canal no YouTube, mas eu tava tão insegura e com tanta vergonha, sabe? Que eu adiei esse projeto. Eu não é pra mim. Ai, mas já tem tantas meninas que falam de maquiagem. Era na época o que eu gostava, né? Eu era nova também e eu tinha acabado de ter a minha filha. Então, o projeto era legal, a ideia era bacana, mas por insegurança minha eu não continuei. Eu nem comecei, na verdade. Eu desenhei, eu arquitetei tudo aquilo, mas não segui em diante. Quando foi em 2019, eu já com Esther, minha filha já maiorzinha, então eu crio uma página no aplicativo vizinho. E lá eu compartilho somente dicas de casa. Dicas de casa, lancheira criativa, a época a Esté estava indo pra escolinha. E foi muito gostoso, sabe? Foi uma época muito legal. E eu consegui até fazer algumas parcerias. Então, assim, eu fui convidada para ir em alguns eventos, né? Eu tive os recebidos, os famosos recebidos, não pagos, tá? Eu tive os recebidos de algumas marcas, né, conceituadas, como a Vilma Alimentos, como a UAU e algumas outras marcas. E, enfim, o que aconteceu? Eu fiquei de novo insegura, com vergonha, com medo do julgamento dos outros, né? Foi uma fase em que eu comecei, por mais que já tivesse acontecendo tudo aquilo, por mais que eu já tivesse seguidores, eu ainda ficava tipo, como é que a minha família vai receber essa notícia? Como é que vai ser isso? E como é que vai ser quando eu estiver no mercado e alguém me encontrar? Nossa, eu vou morrer de vergonha. Imagina, olha lá a blogueirinha. Jesus amado. E eu me retraí toda com muita insegurança, com muito medo do julgamento dos outros, do que os outros iam pensar. E o que eu fiz? Eu fechei no mundinho e apaguei a minha página. E não vou fazer mais isso, eu vou trabalhar e tal. Na época eu recebia alguns produtos, alguns recebidos, mas naquela época era mais em permuta, não era tanto dessa parte monetizada, né, das parcerias pagas em específico. Então, deixei esse sonho de lado. Quando foi em 2022, final de 2022 para início de 2023, eu me mudei para Portugal. E aqui em Portugal eu não conhecia ninguém, eu não tenho família, não tinha amigos, absolutamente ninguém, nada. E eu não queria preocupar as pessoas que estavam no Brasil, e eu também não queria ser a pessoa chata, inconveniente, que ficava, sabe, só querendo falar daquele mesmo assunto quando as outras pessoas não estavam na mesma vibe. E o que eu fiz então? Eu abri uma página novamente e nessa página
Eu não falei nada com amigos, parentes, nada. Não era a intenção, nunca foi a intenção, nem a intenção dos seguidores. Então eu abri e ali eu abria a câmera e eu falava e eu chorava e eu me abria e eu podia ser eu mesma sem pensar no julgamento do outro. Afinal, agora a família não era mais o seguidor, os amigos já não estavam mais ali, né? E o que o outro ia pensar de mim? Eu já estava mais madura, eu não era mais a menina de 2015, né? Eu já estava mais madura com tudo isso e eu já não estava mais me importando com a opinião dos outros, né? A maturidade, ela me trouxe isso. Então, ali eu comecei a me sentir mais tranquila. Mas ainda não foi ali que eu desenvolvi. Ali eu me senti mais confiante, eu me senti mais aberta, então por que não? Por que não voltar, reabrir aquela janelinha daquele sonho que eu tinha lá com menina de 2015? E hoje eu também tô aqui para te contar que eu tô pronta, que eu superei alguns medos, alguns desafios e eu me planejei para estar aqui. Eu tive que enfrentar os meus medos. E eu sei o quanto é difícil acreditar que a gente pode fazer algo grande quando a gente nem mesmo acredita na gente. Mas a verdade é que só vai acontecer quando você começar. Nesse processo todo, eu entendi que o perfeccionismo e o medo de julgamento eram os meus piores inimigos. Mas sabe o que eu aprendi também? É que antes feito que perfeito. O início, ele não precisa ser perfeito, ele só tem que acontecer. Do jeito que tiver que ser, você vai ajustando no meio do caminho. Esse peso do precisa tá perfeito, ele vem muito também acompanhado do julgamento. Porque às vezes a gente não consegue perceber isso diretamente, mas o medo do julgamento, ele vem muito. Que ótimo. Às vezes a gente não consegue perceber isso diretamente, mas o medo do julgamento, ele vem muito do perfeccionismo, ele tem muito essa raiz presa. Por quê? Porque você tem medo de ser julgada porque aquilo não tá bom, você tem medo de ser julgada porque você poderia ter tido uma atitude melhor, porque você poderia estar em tal outra situação. E o que eu quero reforçar aqui para vocês é que a cada pequena tentativa, a confiança aumenta. Não precisa estar 100%. O importante mesmo é dar o primeiro passo. Eu citei aqui esse medo e a insegurança no canal do YouTube, mas não é só daí. Eu tive essa insegurança na minha carreira profissional. Eu tive essa insegurança como mãe, eu tive essa insegurança quando eu fui mudar, eu também tive essa insegurança para empreender. Então eu entendo bem o desafio e eu aprendi que a ação é o melhor remédio para essa insegurança. E eu quero compartilhar com vocês dica prática para poder superar essa insegurança. E a primeira dica é: aceite o medo como parte do processo. Reconheça o medo, ele é natural. Aceite-o, reconheça, mas não deixe que ele te paralise. Já emendando essa dica, dê pequenos passos. Às vezes a gente tem um plano que ele é grande num todo e num todo ele parece tão distante. E a dica é: faça desse grande projeto pequenas porções para ser feito diariamente. O que você pode já fazer hoje que vai colaborar para a execução desse projeto? Você já ouviu aquela frase que fala assim, boca calada? Não fala nada para ninguém? Que quando você fala, as pessoas colocam peso e afins? Eu acredito que você precisa estar cercado de pessoas certas. Eu acho que esse é a chavinha segredo da coisa. Porque quando você realmente abre a boca e fala com todo mundo, você vai encontrar julgamentos ali no meio. Ah, esquece, sem dúvida você vai ter julgamento.
E se você não tiver uma confiança convicta em você, esse julgamento ele vai te paralisar, esse julgamento vai te trazer insegurança, incerteza, medo. Mas se você tiver pessoas com você que somem, pessoas que acreditem em você, essas pessoas elas vão te ajudar a impulsionar. Elas vão ser as pessoas que vão estar ali te cobrando posicionamento, elas vão estar ali te empurrando para mais perto. E se você não tiver essa pessoa carne e osso do seu lado, tá tudo bem? Pode seguir alguma comunidade do mesmo assunto que você, pessoas que já chegou aonde você chegou e que compartilha do mesmo sonho que você. E a quarta dica é: lembre-se de onde você quer chegar. Visualiza lá já no final, aonde é a sua meta final? Onde você se vê no final desse plano, no final desse projeto? Como é que vai estar as coisas? Como isso vai ter beneficiado você? Como isso vai ter beneficiado o outro? Pensa nisso com todo, isso também vai te motivar, isso também vai te ajudar a passar por cima dos medos e a superar a insegurança, porque você já vai ter firme, você já vai ter centrado o que você quer, para onde você vai chegar. É muito fácil. Tem uma frase daquele filme da Alice nos Países das Maravilhas que eu gosto muito, quando ela pergunta pro gato qual caminho ela deve seguir. E ele fala com ela: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E eu acho essa frase tão impactante e tão verdadeira, o sentido dela real, porque é bem isso. Se você não tem muito bem definido o que você quer chegar, onde você vai chegar, até esse projeto que você quer fazer, qual é o final dele, até onde ele te leva, muito dificilmente você vai conseguir ter força para passar por cima de qualquer medo e insegurança. É muito pouco provável que você vai conseguir superar isso sem saber aonde chegar. Vai ser muito mais fácil você concordar e parar ali no primeiro bloqueio, no primeiro obstáculo. Afinal de contas, onde é que você queria chegar mesmo? Nem você sabe. Então é confortável ficar onde está. Agora me conta aqui, qual o sonho ou projeto que você está adiando por insegurança? E o que te impede de dar esse primeiro passo hoje? Não amanhã, hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva, ative os sininhos de notificação e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até já!